Olá, meu nome é Joberson Lopes, sou aluno do curso de Teologia da Unicesumar. Vou falar sobre a nossa matéria Psicologia, Introdução à Psicologia na Aplicação Pastoral. Eu quero falar alguns aspectos da psicologia, eu vou ler aqui, vou estar lendo para baixo, vou ler o que eu escrevi, que é bastante coisa. O surgimento da psicologia se dá na Grécia Antiga, e ela vem atrelada à filosofia, à teologia, numa tentativa de entender a alma humana. Então, assim, psicologia, ela surgiu lá na Grécia Antiga, e sempre com aquela questão de saber sobre o que o homem pensa, como é os sentimentos do homem e tudo, e juntamente a teologia também estava sempre buscando entender isso, de certa forma. Então, a psicologia como ciência, separada da teologia e filosofia, acontece em meados do século XIX, na abertura de um laboratório de psicologia na Alemanha, em Leipzig, na universidade, por um fisiologista alemão, Wilhelm Wundt. As principais abordagens psicológicas são o behaviorismo, com foco no comportamento humano, a psicanálise, olhando mais para o inconsciente humano, ali com Freud, e suas relações com o emocional, a teoria cognitivo-comportamental, trabalhando como um indivíduo vê os problemas ao qual se está passando, associando essa interpretação ao que percebe como comportamento. O humanismo trabalha, de certa forma, acolhendo uma pessoa mais atendida ali de uma forma mais pessoal, não só como um paciente, um objeto de estudo. E também tem o gestaltismo, olhando o todo, ele olha o objeto como um todo, não só umas partes, mas ele olha como um todo. Então essas são algumas das principais abordagens psicológicas que tem. Dentro desse tema da psicologia, podemos falar de algo sobre os sentimentos dos homens, do ser humano, como o afeto e as emoções, perdão, que não são fenômenos isolados, assim, a gente é afetado por sentimentos que a gente tem. Então, por exemplo, você está com fome, sua barriga começa a roncar, ou às vezes você pensa, você está com sede, e você começa a sentir algumas coisas na garganta, ou então você está com sentimento de frio, você começa a sentir calafrio, se você começa a ficar com medo, e aí você, através do medo, se você pode gerar um pânico em você tão grande que você pode começar a suar frio, você pode começar seu coração bater mais rápido e tal. Então, assim, você começa a ter expressões no seu corpo. Então, o sentimento é muito ligado com o corpo da gente. Então, as emoções e os sentimentos da gente estão ligados muito com o corpo, Nossas emoções e afetos nos levam a instintos de sobrevivência, por exemplo, como o medo, A gente, às vezes, tem medo de nadar, então não morre afogado porque tem medo de nadar. Então, você não vai pular de um penhasco porque você tem medo. Então, esse sentimento te livra de alguns problemas. Também, da mesma forma, se você está com muita vontade de ajudar alguém que está em perigo, você às vezes não tem aquela força, mas nem tem aquela coragem, mas naquele momento você viu o perigo, aquela ação, você muda de forma e acaba indo lá e salvando aquela pessoa. Então, o seu sentimento faz com que exteriorize coisas dentro do seu corpo. Então, essas abordagens, quando a gente estuda essa abordagem enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, enquanto pastor, conselheiro, ela pode nos ajudar a entender melhor o ser humano. Então, por exemplo, a abordagem sistêmica, que é uma abordagem olhando o todo, ele olha, por exemplo, o ser humano como um conjunto, não só o olho, não só a boca, não só a cabeça, mas o todo. Então é um sistema, a abordagem sistêmica ela olha o completo. Então, quando você vê um problema numa família, você não vai só ver aquele problema específico, o filho foi embora morar na rua porque ele brigou com o pai. Qual o problema ali? Talvez o pai seja um ébrio, talvez bateu nele, a família do pai, talvez o pai já é ignorante por herança. Então, a gente, nessa abordagem sistêmica, ela olha o completo, Ele não olha só o pontual. E isso é uma abordagem muito boa para a gente, como pastor, trabalhar nessa área, porque a gente, como igreja, por exemplo, a gente trabalha com um sistema. A igreja é um sistema também, onde tem várias pessoas, tem uma ordem, tem um horário, tem uma liturgia. Então, ali, se você olhar alguns problemas, ele vem em um ponto, mas a gente tem que olhar o todo, Não é só o ponto específico daquele pecado. Por que surgiu aquilo ali? Como surgiu? Quem foram os atores envolvidos naquilo ali? Então, essa abordagem sistêmica, eu acho muito importante, eu achei interessante, muito mais do que essa dicotomia, aristotélica de isso ou aquilo, de certo ou errado e tal. Então, assim, fica mais fácil, eu acho que é mais profundo de trabalhar com essa abordagem sistêmica. É uma abordagem mais nova do que essas outras abordagens antigas. Então, acredito que a gente possa usar isso no nosso dia a dia, nos nossos
terapias, né? E essa coisa de você entender o todo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 4, ele fala assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos diferentes, somos um só corpo. Então, assim, a gente tem que entender isso. Paulo já entendia isso lá atrás, ele talvez não chamava como abordagem sistêmica, né? Mas ele já entendia isso, que a gente é um completo, a gente é um conjunto, né? Então, numa busca por uma vida saudável, mentalmente, espiritualmente, o ser humano seria o ponto de encontro entre a teologia e a psicologia, né? Tanto a psicologia como a teologia, ela busca ter o ser humano mais saudável, né? Psicologicamente, mais equilibrado, ter uma vida de equilíbrio e tudo. Então, nesse ponto, essas duas formas de ensino se encontram. Então, por isso é importante tanto a teologia como a psicologia. É importante a gente mesclar e pegar e trabalhar com as duas, porque todas as duas têm um objetivo, e o objetivo é de melhorar o ser humano, né? Melhorar psicicamente, melhorar para que as pessoas lidem com os problemas dela no dia a dia melhor, no problema familiar, e essa mesma coisa parecida com que a igreja, nós pastores fazemos dessa mesma forma. Então, é muito importante a gente ter essa concepção que não é porque a gente é cristão que a gente tem que andar longe da academia. Não, a academia ela é muito importante para o meio onde a gente caminha. E essa academia, falando de psicologia, ela nos ajuda muito no ministério pastoral. Seria isso. Deus abençoe.